Salmo 78. Um masquil de Asaf. Escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, o que ouvimos e aprendemos e os nossos pais nos contaram. Não esconderemos a seus filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haveria de nascer, e eles, por sua vez, a contassem aos seus filhos. Então poriam em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Deus, e guardariam os seus mandamentos. Não seriam como os pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração instável, e cujo espírito foi fiel para com Deus. Não foi, porque os filhos de Efraim, armados e 300 arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram-se a andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que lhes fizera ver. Fez maravilhas à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar vermelho e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou como uma nuvem, e durante a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber abundante como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e correr águas como rios. Contudo, prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Falaram contra Deus, dizendo: pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Quando feriu a penha, águas correram dela e rebentaram ribeiros e abundância. Mas pôde ele também dar-nos pão? Ou preparar carne para o seu povo? Quando o Senhor os ouviu, se indignou. Acendeu um fogo contra Jacó, e também furor subiu contra Israel, pois não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Contudo, ordenou ele as altas nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover sobre eles o maná para comerem, lhes deu cereal do céu. Cada um comeu o pão dos anjos, mandou-lhes comida com abundância. Fez soprar no céu o vento do oriente e trouxe o vento sul com a sua força. Fez chover sobre eles carne como pó e aves de asas como areia do mar. Fê-las cair no meio do seu arraial, ao redor das suas tendas. Comeram e se fartaram, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca quando a ira de Deus desceu sobre eles. Matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Apesar de tudo isso, ainda pecaram. Não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias como um sopro e os seus anos na angústia. Quando Deus os castigava com a morte, então o procuravam. Voltavam-se de madrugada, buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Todavia, bajulavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. O seu coração não era reto para com ele, não foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, foi misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Muitas vezes desviou deles a sua cólera, não deixou despertar toda a sua ira. Ele se lembrou de que eram apenas carne, uma brisa que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam no deserto, voltaram atrás e tentaram a Deus, duvidaram do Santo de Israel, não se lembraram do poder da tua mão, do dia em que os livrou dos adversários, no dia em que operou os seus sinais no Egito, as suas maravilhas no campo de Zoã. Converteu em sangue os seus rios, não puderam beber das suas correntes. Mandou-lhes enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram.
Deu as larvas às suas colheitas e os frutos do seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e o seu sicômoro com geada. Entregou o seu gado à saraiva e aos raios dos seus rebanhos. Atirou para o meio deles quais mensageiros de males. O ardor da sua ira furou indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas os entregou à peste. Feriu todo o primogênito do Egito, as primícias da sua força nas tendas de cão. Fez, porém, com que o seu povo saísse como ovelhas. Guiou-os pelo deserto como um rebanho. Guiou-os com segurança, de sorte que não temeram. Mas o mar cobriu seus inimigos. Assim os conduziu ao limite da sua terra santa, e este monte que a sua mão direita adquiriu. Expulsou as nações de diante deles e delimitou-lhes uma herança. Fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Eles, porém, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo. Não guardaram os seus testemunhos. Tornaram atrás e prostaram-se infielmente com seus pais. Desviaram-se como um arco traiçoeiro. Provocaram-no a ira com os seus altares idólatras. Incitaram-no a zelos com as suas imagens de escultura. Quando Deus ouviu isso, se indignou, rejeitou completamente a Israel, abandonou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como a sua morada entre os homens. Enviou a arca da sua força ao exílio, e a sua glória à mão do inimigo. Entregou seu povo à espada, encolerizou-se contra a sua herança. Os seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os teus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não prantearam. Então o Senhor despertou como de um sono, como valente que o vinho excitasse. Fez recuar os seus adversários para sempre e os entregou à vergonha. Então rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Antes, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que lhe amava. Edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Do cuidado das ovelhas pejadas os trouxe para ser o pastor. Da Jacó, o seu povo, e de Israel, a sua herança. E Davi os apacentou segundo a integridade do seu coração. Guiou-os com a perícia das suas mãos.